Como cristãos do século XXI devem se relacionar com a esfera do governo, a esfera do Estado? É uma relação bem maior e mais complexa do que simplesmente votarmos, escolhermos um candidato que irá representar, que irá governar o nosso país, a nossa região. O fato é que o povo de Deus, ele sempre teve de se relacionar com o Estado, com o governo, com reis, com políticos, em suas diferentes formas, em seus diferentes momentos da história. A própria história de Deus, a história redentora de Deus, que é nos contada nas escrituras sagradas, elas nos mostram isso. Seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, o povo de Deus está sempre em constante relação com os governos, com os reis, com aqueles que imperam sobre o povo, com aqueles que exercem poder de leis, poder de espada, poder de justiça. O N. Gruden aponta em seu livro A Política Segundo a Bíblia que uma solução melhor para entendermos a relação dos cristãos com a esfera do Estado, com a esfera do governo, é que nós precisamos entender que os cristãos eles devem influenciar de uma maneira expressiva o governo, as relações que são estabelecidas por meio dessa esfera da realidade. Mas como nós realizamos isto? Como nós, como igreja, como cristãos individuais, podem exercer essa influência de modo expressivo no meio público? Em primeiro lugar, um entendimento bíblico reformado deve perceber que a realidade de Deus ela é composta de várias esferas. Deus criou a realidade dessa forma. Isso está na sua ordem criacional. Deus criou a família, foi Deus quem criou a igreja, foi Deus quem criou a esfera da educação, onde nós temos os colégios, as universidades, a própria ciência. E Deus também cria a esfera do governo, a esfera do Estado. E cada uma delas foi criada pelo próprio Deus e, portanto, elas devem seguir as normas do próprio Senhor. Dentro dessas normas, dentro desses estabelecimentos que o próprio Deus faz, existem funções principais que essas esferas devem realizar. Por exemplo, a própria esfera do Estado, ela tem como uma ideia principal, como uma função principal, como aquilo que vai nortear a sua própria vocação, a sua própria existência, a ideia da justiça, a promoção da justiça. Como o apóstolo Pedro fala em sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 13 até o verso 14, ele diz que todos devem se sujeitar às instituições humanas por causa do Senhor, quer seja o rei, quer seja o soberano, quer as autoridades, como enviadas pelo próprio Senhor, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Portanto, essa é a ideia clássica da justiça, dar a todos aquilo que lhe é devido. Então, dentro dessa ideia, nós temos a perfeita convicção de que o Senhor estabeleceu a esfera do Estado para realizar, para promover a justiça no meio do seu próprio mundo. Mas essas esferas da realidade que o próprio Deus criou, estas instituições, elas se relacionam, elas não estão isoladas. Elas estão debaixo da soberania de Deus. Como esferas, elas têm a sua própria autonomia, mas isso não quer dizer que elas são isoladas umas das outras. Elas se relacionam, elas têm uma conjunção dentro daquilo que Deus irá estabelecer para o mundo. O Estado ele precisa exercer a justiça. A igreja tem como principal vocação a pregação do Evangelho, a pregação do reino de Deus e das virtudes desse reino. Ela é aquilo que o reverendo Pedro Dutti denomina como uma incubadora de virtudes. E dentro dessa ideia de incubadora de virtudes, nós temos que entender que o Estado é aquele que promove a justiça, a igreja é aquela que prega o reino de Deus, prega o Evangelho. E assim, a própria igreja é quem alimenta a ideia de justiça do Estado. Ela é quem diz o que é justiça para o Estado. É ela quem aponta a verdade para que os governantes possam tomar decisões sábias segundo o próprio Deus. E com isso em mente, o N. Gruden diz que o Estado, o governo, ele fica sem uma bússola moral
sem a presença do Estado, sem esse anúncio da verdade que a própria igreja irá estabelecer no mundo. A justiça de Deus, a verdade de Deus, a palavra de Deus. Assim, o Estado, sem essa referência, ele não consegue determinar aquilo que é verdade daquilo que é mentira. Ele não consegue estabelecer uma bondade em detrimento da maldade. Então, a pergunta que fica é como a igreja ela gera essa influência cristã no governo, mas não só no governo, como na esfera pública. Não somente pelo voto, mas gerando pessoas virtuosas, que carregam as virtudes do reino de Deus para o pátio público, para a esfera pública. Assim, levando estas virtudes para a esfera pública, a igreja ela gera uma influência cristã expressiva no meio deste mundo, formando pais virtuosos que irão criar filhos virtuosos, formando professores, por exemplo, virtuosos, que irão ensinar a partir destas virtudes e irão ensinar as próprias virtudes. Ela formará também magistrados civis virtuosos, que governarão segundo as virtudes de Deus, as virtudes do reino de Deus, e assim reconhecerão a própria justiça do Senhor, a própria verdade do Senhor, e aplicarão isto no meio do mundo. É desse modo que a igreja pode fazer uma expressão daquilo que é a sua própria vocação. Desse modo, fazendo essa influência cristã de um modo expressivo no meio do mundo, nós conseguiremos com que o bem comum seja estabelecido para todas as pessoas, todas as criaturas de Deus. Que possamos viver diante do Senhor em todas as esferas das nossas vidas, inclusive na esfera do governo, na esfera do Estado. E nós precisamos lembrar sempre que é Deus a nossa esperança, é Deus o nosso Rei, é Ele mesmo que é a nossa própria vida.